Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. Hoje daremos continuidade às edições em que discutimos o desenvolvimento regional. No tema do programa de hoje, vamos falar sobre gestão e planejamento, as articulações entre as intervenções urbanas e as políticas públicas sociais. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe agora no programa Questões. Quando ouvimos os termos gestão e planejamento, logo nos vem à mente o conceito de administração. Esses dois conceitos aliados possibilitam o desenvolvimento organizado, quer seja na nossa casa, em uma empresa e até mesmo na cidade em que vivemos. E é justamente esse conceito de planejamento que integra o Plano Diretor de Divinópolis, que está sendo desenvolvido neste momento. Bom, o planejamento urbano vai buscar fazer uma integração entre a organização espacial, a proteção ambiental e a justiça social. Então, o planejamento ele vai prever um conjunto de ações a curto, médio e longo prazo que possam estar articulando de forma integrada essas três dimensões. No caso da gestão, é pensar mais diretamente no âmbito de cada política pública que, de alguma forma, vai contribuir para que essa integração ela ocorra. Opinar, sugerir e discutir a relevância do que se planeja para o desenvolvimento e expansão da cidade em que vivemos é direito de todos, garantido no Estatuto da Cidade. E é essa participação da população que se busca para a elaboração do Plano Diretor de Divinópolis. Nós vamos organizar uma série de encontros e reuniões e audiências públicas de forma a favorecer e facilitar a participação das pessoas, porque uma cidade é uma construção coletiva. Então, para além do olhar técnico, desse conhecimento científico, é importante trazer e incorporar outros saberes, trazer a vivência das pessoas, a atuação dos moradores de uma forma geral, de forma a complementar essa visão técnica. Para discutir gestão e planejamento, articulando as intervenções urbanas e as políticas públicas sociais, estamos aqui em nosso estúdio com a presença de Ocimara Cavalcante, assistente social da Prefeitura Municipal de Divinópolis, João Batista, arquiteto da Prefeitura Municipal de Divinópolis, e Márcia Helena Batista, professora do mestrado em Desenvolvimento Regional da FUNED-UENG. Bom, para a gente começar a compreender essa relação, né? Como se relaciona gestão e planejamento? A gestão, ela está relacionada aos processos mais cotidianos da administração. Então, diz respeito a solução das demandas, das questões que são apresentadas nos processos da administração propriamente ditas. E o planejamento envolve projeção, envolve estabelecimento de metas, envolve levantamento, diagnósticos, de tal forma que a administração possa lançar mão de formas mais precisas de solução de problemas em perspectivas mais amplas, que, obviamente, estão relacionados com os processos cotidianos da administração, né? O ideal é que haja um equilíbrio, né? Uma complementaridade entre gestão e planejamento. E se for pensar no campo da cidade, onde você tem a ocupação de um território, né? Várias casas sendo construídas, né? Uma infraestrutura urbana que também necessita de gastos e alto investimento, a falta, de repente, de planejamento pode levar de repente, a sérios equívocos ou até mesmo geração de problemas sociais, né? Isso ocorre com frequência, né? Às vezes a administração se preocupa com uma variável, isoladamente, para enfrentar um determinado problema e se esquece que tem N outras variáveis envolvidas nisso. Né? Até a gente pode citar aqui o problema da habitação. Divinópolis tem um déficit de habitação grande que está sendo enfrentado agora no âmbito desse programa federal de Minha Casa Minha Vida. E surgiram pelo menos uns 5 ou 6 grandes conjuntos habitacionais na cidade nos últimos 2, 3 anos. Você está resolvendo o problema da habitação, mas você está criando uma série de questões urbanísticas que não estão sendo resolvidas a contento.
atendimento de saúde, atendimento de educação, segurança pública, mobilidade urbana. Quer dizer, não adianta você tentar cuidar da habitação isoladamente. Você tem que cuidar dela dentro de um contexto muito mais amplo, com integração de políticas. Obrigado. Programa Questões dá uma pequena pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre gestão e planejamento das cidades. O objetivo do projeto é trabalhar com bases de dados, né, na internet, está apresentando também em congressos, está agregando aí valor num currículo, está trazendo conhecimento para as pessoas que às vezes não são da área, são de outras áreas. Vestibular dos institutos mantidos pela FUNED-UENG. Informações: funed.edu.br. Voltamos com o programa Questões, hoje falando sobre gestão e planejamento das cidades. Continuando a nossa discussão, o planejamento é importante para uma gestão participativa e para que se promova também um melhor desenvolvimento da cidade? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que deixar claro uma questão aqui. Quando a gente fala que eu mencionei que muitos administradores dizem que o planejamento é perda de tempo, quer dizer, a cultura do planejamento ainda não existe de forma arraigada na administração pública municipal no Brasil. O planejamento por si só. Agora, quando a gente fala de planejamento participativo, aí vira um bicho de 7 cabeças, né? A maioria absoluta dos administradores não tem a mínima condição, até política, de lidar com isso. O que seria esse planejamento participativo? O que é isso? É você tentar fazer as soluções para os problemas surgirem a partir de quem demanda essas soluções, que é a comunidade, a população, né? Eu acho que o trabalho técnico é importantíssimo, ele é imprescindível. O técnico trabalha com N variáveis no seu dia a dia para lidar com os problemas da cidade, só que as demandas estão lá no campo, na cidade, né? O planejador e o gestor, eles têm que sair lá do escritório um tempo, sair na cidade e conversar com essa cidade. Não dá para conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Aí você começa a organizar a sociedade para poder conversar com ela. O que eu queria deixar claro é que hoje qualquer recurso do governo federal, ele vem junto com uma determinação que se tenha um planejamento na área social. Esse planejamento ele perpassa por uma mobilização social, por um empoderamento dessa comunidade que é beneficiária. A falta de planejamento resulta em problemas e nas cidades não é diferente. Geralmente isso significa crescimento desordenado, ocupação irregular, problemas sociais, culturais e econômicos. Olha, esse parte de um planejamento não de curto prazo, mas de médio e de longo prazo. Os investimentos têm que serem feitos, né? O poder público ele tem que pensar a cidade para daqui a muito tempo, há mais tempo ainda. E também a participação do setor privado é essencial. Hoje nós não conseguimos aí sobreviver sem essa atuação em parceria do setor privado e do setor público. E as ações que devem ser feitas têm que ser muito pontuais. Não adianta o poder público ficar apagando incêndio. Você tem que pensar no longo prazo. E de que maneira? Com planejamento, com metas e objetivos. Sem esse tripé, você não consegue, né, solucionar os grandes problemas que o município tem. O planejamento local ele é importante, primeiramente, porque é a instância que está mais próxima e passível de uma intervenção nossa. Outro aspecto importante é em relação à escassez dos recursos, né? Hoje a administração em geral, as organizações em geral, dispõe de menos recursos para atender um volume maior de demandas. Então esse planejamento ele vai possibilitar uma otimização das ações e dos recursos. No Brasil, a maior parte da população vive em áreas urbanas. Os centros comerciais são importantes para a cidade, mas também é necessário pensar políticas públicas voltadas para a zona rural. Que a gente agora vamos trabalhar toda a zona rural, né? Vamos levantar todos os problemas que possa acontecer. Estamos tendo reunião direta com o Sindicato de Trabalhadores Rurais da região e
e também com os sindicatos, a Associação dos Produtores, estamos discutindo, tentando aliar o conhecimento técnico-científico ao conhecimento do saber do dia a dia que essas pessoas têm. E está começando a dar um resultado interessante. Isso quer dizer que, após terminado o plano, existem condições favoráveis e tranquilas para que o município estabeleça uma política de médio e longo prazo, né, com relação à nossa zona rural também, dentro dessa ideia, né, da zona rural, né, articulada também com o planejamento urbano. Então, e a gestão e o planejamento, ela vai influir diretamente até na qualidade, né, dessa participação do cidadão. Recentemente, Divinópolis está atualizando o seu plano diretor, né, João? Eu queria que você comentasse rapidamente para nós sobre esse processo que está sendo desenvolvido agora e qual que é a importância, o que é um plano diretor? O plano diretor é um instrumento básico da política das cidades, né, de gestão das cidades. Ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Divinópolis já tem um plano diretor que foi aprovado no ano de 2000, só que ele foi aprovado um ano antes da vigência do Estatuto das Cidades, que é a lei maior do planejamento urbano no Brasil. Então ele tem algumas deficiências. Esse plano, embora não tenha sido nem testado, quer dizer, de certa forma ele ficou engavetado, mas ele tem umas certas deficiências que são evidentes. Uma delas foi essa falta de participação da comunidade. Depois que o Estatuto foi implementado, todo esse procedimento ele é monitorado, inclusive, pelo Ministério das Cidades. Cada encontro que o gestor tem com a comunidade para tratar de qualquer assunto, no âmbito do plano diretor, tem que ser documentado, tem que ser registrado, para ficar evidente. Quer dizer, é uma maneira de, entre aspas, obrigar o poder público a conversar com a sociedade. Obrigado. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre gestão e planejamento da cidade. Projeto, a gente está tentando entender sobre a progressão continuada. A gente já fez pesquisas bibliográficas e agora a gente vai começar nesse semestre as entrevistas com os alunos das escolas com os maiores e menores índices de reprovação aqui de Divinópolis. Agora eu tenho um olhar diferente, né, sobre assuntos que antes não me chamavam atenção e agora já me desperta curiosidade. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre gestão e planejamento das cidades. Bom, para a gente entender como que esse planejamento, né, no bloco passado, no bloco anterior a gente falou sobre o plano diretor, e ele contempla apenas a área urbanística ou da distribuição espaço territorial, ou ele vai também se ligar a outras dimensões, né, a dimensão humana, a dimensão da cultura, a dimensão social. E qual a importância disso, João, para se pensar num planejamento integrado? Historicamente, os planos diretores surgiram num contexto em que eles tratavam, quer dizer, foi no contexto da ditadura militar, para começar daí, né? Participação popular nem se falava nisso, mas em termos técnicos mesmo, ele era basicamente centrado na questão físico-territorial. Essa dimensão maior para envolver as outras dimensões do planejamento, a saúde, a educação, o lazer, o turismo, a cultura, isso surgiu a partir de um conceito básico que a gente pode resumir como qualidade de vida. Bom, o João se refere ao plano diretor como um instrumento que promove ou que cria condições para que haja essa intersetorialidade, desde que ele se transforme em planos de ação. E, ao se transformar em planos de ação, ele vai acontecer a partir da gestão, propriamente dita. E a gestão, ela também tem que ser integrada. Então, existe uma ideia do que seria uma gestão integrada, né? Fundamentada no planejamento. E a gestão integrada, ela envolve não só as intervenções urbanas, elas têm que estar articuladas com as políticas sociais e com a regularização fundiária, não é, João? Em alguns casos, que envolve, inclusive, as questões ambientais da cidade, do urbano e do rural.
Já falamos nessa matéria sobre gestão, planejamento, estatuto da cidade e plano diretor, mas talvez ainda não tenha ficado tão claro a importância desse documento que está sendo desenvolvido neste momento no município de Divinópolis. Vamos entender? O plano diretor é um instrumento de planejamento urbano, portanto, compreende a cidade na sua totalidade, abrangendo as áreas urbana e rural, e que prevê um processo participativo na sua elaboração. Foi instituído pelo Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257, aprovada no ano de 2001. No caso de Divinópolis, vai ser feita a revisão do plano diretor, porque a lei já existe desde o ano 2000. Nós estamos começando, a partir dessa semana, a dar uma intensa divulgação para que a população tenha conhecimento, saiba o que é o plano diretor e informando como que nós vamos atuar. Nós devemos estar presentes em várias regiões da cidade, estamos com o apoio da imprensa para dar cobertura, de convidar a população para essas reuniões, e será 8 meses, né, de intenso trabalho junto com a comunidade, além dos trabalhos técnico-científicos de levantamento que são feitos a priori, que há 2 meses já vem sendo feito. É isso que vale o plano diretor. É pensar a cidade que nós queremos em termos de desenvolvimento para o futuro. Para a realização desse plano diretor, são necessárias etapas e algumas delas já foram contempladas. Bom, desde o lançamento do plano, nós demos início à elaboração do diagnóstico, sobretudo no que se refere aos levantamentos técnicos. E nesse momento nós estamos organizando a realização dos encontros e audiências. A previsão de realização dos encontros e audiências nos meses agora de novembro e dezembro. Em seguida nós teremos a realização da Conferência da Cidade, que já está prevista para o próximo ano. E ao final, no mês de maio de 2013, nós estaremos entregando o anteprojeto de lei do plano diretor ao prefeito, de forma que possa ser encaminhado à Câmara Municipal e aprovado. Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Essa é a sua oportunidade de buscar seus direitos para uma melhor qualidade de vida dentro da cidade em que vivemos. Participe dos encontros e audiências públicas que serão realizadas. Vá até a sala do Plano Diretor e se informe. Como que a gente pode gradativamente construir aí, né, e consolidar as políticas públicas que promovam a inclusão social, que promovam os cidadãos e as pessoas cada vez mais ativas e presentes, né, no desenvolvimento dessas políticas e também dos processos de planejamento e gestão que devem ser constantes. Nós temos os conselhos de direitos. Esses conselhos de direitos, eles culminam em questões, né, que levantam necessidades e demandas de mudança, né, de melhoria para que a cidade ela exista com um bom trânsito das pessoas que ali estão. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que nós já temos leis, nós já temos profissionais formados que hoje estudam sobre isso e que podem ser bons técnicos, orientadores da comunidade. E temos a comunidade que tem o maior poder de decidir, de lutar para a melhoria da cidade. Porque planejamento e gestão para uma cidade não é só para a classe que está à margem da cidade ou que tem um poder aquisitivo menor. É para qualquer um. E a comunidade ela é a maior direcionadora de uma boa política pública. E isso é necessário de se praticar hoje em dia. Porque se a comunidade, de fato, conseguir praticar, não vai haver gestor que tome posse que vá fazer pelo seu grupo, vá fazer pela cidade. Obrigado. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e agradecer a você que nos acompanhou em mais uma edição em que discutimos o planejamento urbano. Agora, falando sobre gestão e planejamento das cidades. Se você quer saber mais informações sobre esse tema
enviar dúvidas, sugestões, acompanhar a discussão do programa, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também por meio das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.